Graças a Deus, irmãos. Muita paz de Deus. Bom dia, né? Estou aqui tomando meu cafezinho e aí nada como meditar na palavra do Senhor também, né? E uma coisa eu estava vendo aqui sobre tempestades ainda, né? Porque está sendo o nosso tema desde domingo. E algo me chamou a atenção aqui no capítulo 4 de Mateus, no versículo 35. Já no domingo mesmo isso me chamou a atenção. Que vem dizendo o seguinte: e naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Então, geralmente, quando a gente fala sobre tempestades, a gente sempre fala nessa passagem sobre o barco aonde Jesus estava, onde os discípulos estavam e aonde Jesus estava também. Mas haviam outros barquinhos que estavam acompanhando eles, ou seja, quando eles entraram nessa tempestade, eles não entraram sozinhos, eles não estavam sozinhos nessa tempestade. Existiam outros barquinhos. E o detalhe, quando fala aqui que cadê? E com eles outros barquinhos. Então, no versículo 36. A gente sempre fala sobre a situação difícil que os discípulos passaram na tempestade, porém Jesus estava no barco com eles. E eles então acordaram a Jesus, Jesus levantou e repreendeu os ventos e a tempestade. Perfeito. Mas antes de Jesus acordar, eles passaram um sufoco tremendo, passaram medo, passaram terror, passaram medo de se afogarem, passaram medo do barco afundar, ou seja, eles passaram horas terríveis antes de Jesus acordar. Mas Jesus estava com eles no barco, eles recorreram a Jesus. Agora, e nos outros barcos que também passaram o mesmo sufoco que eles passaram? E nos outros barquinhos, era mais de um, eram outros barcos. Os outros barcos também estavam enfrentando a mesma tempestade. Estavam enfrentando os mesmos perigos. Estavam sendo ameaçados de afogarem, de afundarem. Entende? Porém, existe uma grande diferença. No barco onde os discípulos estavam, Jesus estava. Porém, nos outros barcos, Jesus não estava nesses outros barcos. Então eles estavam passando por aquela tempestade, aqueles ventos fortes, terríveis, sem Jesus no barco. Então imagina só, se os discípulos que estavam passando naquele problema terrível, naquela tempestade terrível, com Jesus no barco, ficaram amedrontados, imagina os outros seguidores que estavam passando pela mesma tempestade sem Jesus no barco. Meu Deus! Eu vejo isso de que forma? Eu vejo isso da seguinte forma. Eu vejo isso como as pessoas que também estão seguindo a Jesus, as pessoas que estão na igreja também, mas que não têm Jesus em sua vida evangélica, que não tem Jesus ainda em seu coração atuando. Estão com ele, andam com ele, veem ele, escutam a ele, mas ele ainda não está no barco. Essa pessoa, esses seguidores, eles seguem o que se fala de Jesus, tranquilo. Eles seguem o que eles ouvem de Jesus. Eles estão na casa de Jesus. Eles estão nos cultos de Jesus. Eles andam até atrás de Jesus. Porém, na hora do barco, Jesus não está no barco deles. Jesus está no barco do outro. Então imagina só, passar no meio da tempestade, sabendo que Jesus está na vida do outro e não na sua vida. Passar por problemas, tribulações, contrariedades, fraquezas, tristezas, ansiedades, vendo que Jesus está no barco do outro, mas que não está no meu barco. Enfrentar as tempestades e situações, sentindo que Jesus está no barco do outro, mas que não está no meu barco.
Meu Deus do céu, isso deve ser horrível. Deve ser horrível, e é horrível. Uma vida cristã sem Jesus no barco, só vendo Jesus no barco dos outros, mas não no seu barco. Será que você passa por isso também, crente? Você é crente? Você está na igreja? Você é irmão? É batizado? É membro da igreja? Mas quando você olha para dentro do seu coração de verdade, você não consegue enxergar Jesus dentro do seu barco. Você vê até Jesus no barco dos outros, mas não consegue ver Jesus dentro do seu barco. Quando você ora, você vê que Jesus está lá no barco do outro, na oração do outro. Você vê uma pessoa quebrantada, a pessoa entregue, a pessoa buscando, a pessoa sentindo, a pessoa em relação, em contato com o próprio Jesus, ela mesma ali conversando com Jesus no barco dela. E você no seu barco não sente nada na oração. A oração é mais um diálogo, é mais uma fala, porque não tem ninguém no teu barco para você conversar. Porque Jesus está no barco do outro, mas Jesus ainda não entrou no seu barco, você não está no barco que Jesus está. Será que você sente assim também? A sua oração, uma oração vazia, uma oração que é apenas palavras. Tipo, você está falando, mas será que Deus está ouvindo? Porque Jesus está lá no outro barco, Jesus não está no teu barco. Será que de lá do outro barco ele está ouvindo? Porque ele não está dentro do seu barco. Que situação, hein, crente? E tem muitos crentes que vivem exatamente assim. Vivem uma tradição evangélica, vivem um costume de vir à igreja, vivem um frequentar, oram, leem, meio a pulso, mas leem. Até a leitura bíblica. Quando pega a Bíblia e abre para ler, ele lê, mas só lê. Entende tudo, mas o raciocínio que se segue, o entendimento que se tem, é aqui, ó. É todo na cabeça. É todo no intelecto. Será que você vive assim também? E quando as outras pessoas param para comentar o que leu e o que Deus falou com elas através, as pessoas parecem totalmente diferente de você. As pessoas comentam com uma garra, comentam, puxa, que legal, Deus me falou, Deus me disse. Elas comentam exatamente aquilo que Jesus falou de dentro do barco delas com elas. Elas, dentro do barco delas, elas abrem a Bíblia e falam e comentam. Deus lê a Bíblia com elas, Jesus lê a Bíblia com elas, porque está no mesmo barco. Então elas falam daquilo que Jesus leu com elas, dentro do barco delas, no barco delas. E você também lê, e você também medita, mas você medita sozinho no teu barco. A única voz que você tem, o único professor que você tem, é a sua própria mente. As conclusões que tiram, o que Deus fala, parece que é muito distante. Porque o barco ainda... Jesus não está no teu barco. Mas é crente. Mas leva uma vida tão arrastada. Irmãos, pelo amor de Deus, em que barco você tem estado? Você está no barco aonde Jesus está? Ou você está no barco em algum outro barco que não é aquele onde Jesus está? Jesus pode estar dormindo, pode estar acordado, mas ele está. Mas e no teu barco? Você já parou para pensar nisso? Porque Jesus, quando ele está no barco, ele se faz presente. Ele estava dormindo, mas os discípulos sabiam que ele estava lá naquele barco. Ficaram até abismados, Senhor, como é que uma tempestade tão grande assim, tu pode estar dormindo? E foram lá, Jesus, não se te dá que morramos? Ô, Jesus, como é que tu consegue dormir nessa tempestade que afundar nosso barco? Como é que tu está conseguindo ficar tão em paz? Aí, assim, desse jeito aí, a gente aqui passando esse sufoco, passando esse problema todo.
Mas eles tinham a quem recorrer. Eles sabiam aonde Jesus estava. E o barco onde Jesus não está? Vai recorrer a quem? Vai buscar ele aonde? Está lá no barco do outro. Aí é a hora que você tem que parar um pouquinho e pedir para o vizinho: vizinho, você que está aí nesse barco aí, aonde Jesus está, fala com Jesus aí para poder dar uma olhada aqui para mim aqui, porque ele está aí no teu barco, não está no meu. É a hora que o crente tem que ficar buscando oração, buscando revelação, buscando profecia, buscar no barco aonde Jesus está, porque ele mesmo não está no barco onde Jesus está. Então o crente que está no barco aonde Jesus está, ele vai direto em Jesus e acode: Jesus, estou precisando de você, Senhor. Quero conversar contigo. Mas agora as pessoas que não têm o barco, as pessoas que estão no outro barco, elas precisam ficar gritando para aqueles irmãos que estão lá no barco onde está Jesus, para eles falarem com Jesus lá no barco deles, para ver se Jesus atende eu aqui. É por isso que tem muitas igrejas que o pessoal fica só atrás de revelação, atrás de visão, atrás de profecia. É por isso que tem muitos crentes que estão na igreja, mas a vida está vazia. Não está no barco que Jesus está. Em qual barco você está, crente? Em qual barco você está? É sério? E o detalhe, quando Jesus levantou, lá no barco dos discípulos, ele levantou e disse: ô gente, que fé é essa? Eu estou aqui no barco, o barco não vai afundar, a tua vida não vai afundar porque eu estou aqui na tua vida. Essa tempestade não pode te afundar, porque eu estou aqui na tua vida. Então, por maior que seja a tempestade, eu sou o dono do vento, o dono do mar, e eu estou aqui, então teu barco não vai afundar porque eu estou aqui. Que fé é essa? Agora, e as pessoas que estavam nos outros barcos, onde Jesus não estava? Eles vão olhar para quem? Então, ali, aquele barco ali, não ia afundar porque Jesus estava ali. E os outros barcos, onde Jesus não estava? E os outros barcos que estavam à mercê da própria tempestade, não de Jesus. Estavam andando atrás de Jesus, mas Jesus não estava lá. E o pior não é isso, irmãos. Ainda tem um outro detalhe todo especial nessa questão. É que de lá daquele barco lá, Jesus levanta naquele outro barco, Jesus dá uma repreendida nos discípulos, dizendo que eles precisavam ter mais fé, e Jesus não só faz isso, como de lá Jesus ora, acalma os ventos e para a tempestade. De lá daquele barco lá. As pessoas que não estavam naquele barco também foram abençoadas. A tempestade parou para eles, o vento parou para eles. E eles nem sabiam o porquê que o vento parou e o porquê que a tempestade parou. Eles simplesmente só souberam que parou. Mas nem sabiam o porquê. Nem sabiam o que aconteceu. Os discípulos, aonde Jesus estava no barco deles, eles acompanharam tudo. Eles falaram com o mestre levantou, o mestre deu a palavra, o mestre então orou, o mestre repreendeu, eles viram o mestre fazendo, eles viram o mestre orando e ficaram maravilhados dizendo: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles viram a operação de Jesus. Agora, quem estava nos outros barcos não viu nada. Quem estava nos outros barcos não ficaram admirados da glória, da graça de Jesus, porque não viu nada. Provavelmente eles ficaram assim: e aconteceu alguma coisa, o que foi? Será que foi Deus? Será que foi Jesus? O que será que aconteceu que a tempestade passou? O que será que aconteceu que o vento passou? Foi tão esquisito. Será que passou porque passou sozinho? Será que passou porque Jesus fez alguma coisa? O que será que aconteceu? Eles não sabiam, porque não tinham o barco. Estavam no barco errado. Estavam no barco que não tem Jesus. Do mesmo jeito é o crente. Quando Deus opera na vida de alguns outros crentes, que ele está lá no barco deles, e esse crente que está no seu barco, quando a bênção chega, bum, chega a bênção geral. Mas ele mesmo não sabe nem como é que aconteceu. Ele mesmo não viu nada. Ele não vê a operação de Deus, ele não vê Deus agindo, ele não sabe se foi Deus ou não. Ele só sabe que ele está sendo abençoado, que ele agora está na calmaria, que ele agora está recebendo a bênção. Mas ele não sabe de nada. Por quê? Porque ele está num outro barco onde Jesus não está. Ele recebe a bênção, mas não sabe de onde veio, não sabe quem foi.
É assim a vida de muitos crentes, é assim que pode estar inclusive a tua vida. A benção vem, tu não sabe nem de onde vem. E o detalhe, quem viu Jesus fazer, porque estava no mesmo barco com ele, ficou maravilhado, disse que homem é esse? Jesus é maravilhoso. Que é isso, Jesus? Ele é muito poderoso. Que Jesus é esse? Agora, quem não viu, não tem a mínima noção do poder que Jesus tem. É um outro detalhe das pessoas que estão no barco onde Jesus não está. Elas veem, elas sabem que ele operou, mas tipo assim, não tem a mínima noção do poder dele, não tem conhecimento dele, não viram ele operar, não veem ele fazer. A mesma forma os crentes que estão no barco onde Jesus não está. Eles até acreditam, eles até creem, mas não têm experiência com ele. Eles não estão vendo Jesus operar. Eles não estão sendo atingidos diretamente. Eles não estão ouvindo a palavra direto de Jesus. Eles estão ouvindo a palavra de terceiros. Eles estão ouvindo a palavra de Jesus daqueles que estão lá no barco onde Jesus está. Mas ele mesmo não está nem vendo Jesus. E quando ele sabe o que Jesus fez, é por terceiros. Olha aí que situação terrível. Será que você tem sido terceiros? Você só ouve o que o pastor diz, só ouve o que eu falo a respeito de Jesus? Só ouve o testemunho que os irmãos falam a respeito de Jesus? Mas você mesmo não tem esse testemunho? Você mesmo não viu? Você mesmo não tocou? Você mesmo não foi lá acordar ele? Você mesmo não foi lá invocar ele e ele se manifestar para você diretamente? Então a pessoa que está onde Jesus não está, meu Deus do céu, ela não tem a manifestação direta, a conversa direta. Ela só fala, mas não sabe se ele está ouvindo. E o que ela sabe é boca de terceiros. Nunca é direto do mestre. Aonde está aquele versículo que diz: aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é os que me amam, e aqueles que me amam serão amados de meu Pai, e eu virei e me manifestarei a eles. Mas para Jesus se manifestar, você tem que estar no mesmo barco onde Jesus está. Porque se você não estiver no mesmo barco onde Jesus está, você só vai ver o barco, nem ele você vai ver. Você só vai ver o barco, só vai ver a vida dos outros, só vai ver ele na vida dos outros, mas nunca direto, cara a cara contigo na sua vida. Não está na hora de mudar essa situação não, crente? Será que não está na hora de você trocar de barco, não? Será que não está na hora de você chamar Jesus para entrar para dentro do teu barco? Será que não está na hora de você falar: Jesus, chega, eu não quero mais viajar sozinho, eu não quero mais enfrentar a tempestade sozinho, que essa tempestade está me derrotando, está me dando medo. Jesus, eu não quero mais enfrentar vento sozinho, e esses ventos tá muito ruim, está querendo me jogar para outro canto, e eu não quero mais enfrentar vento sozinho. Será que não está na hora de você trocar de barco, não, crente? Pense e medite sobre isso. Então, nesse café aqui, sei lá, o que é isso? Já nem sei mais, virou pregação, igreja, café, sei lá. Mas eu jogo uma meditação para você seríssima. Olha para dentro do teu barco. Nessa hora, eu te peço para você orar. Mas é uma oração diferente. Ora andando em todos os cômodos do seu barco. Em todos os cômodos do seu barco. E procura em ver aonde Jesus está. No caso aqui, Jesus estava dormindo, estava onde? Estava na polpa do barco, né? Estava dormindo lá na polpa do barco, onde balança mais, inclusive. Estava lá, dormindo lá. É isso mesmo? Jesus estava na polpa do barco dormindo, onde mais balança. Entendeu? Estava lá, onde a onda bate. Então eles acharam Jesus lá na polpa do barco dormindo. E Jesus, aonde está no teu barco? Ele está na proa? Ele está na polpa? Então faz o seguinte, dá uma vasculhada no teu barco e vê onde Jesus está. Vê se ele está aí também. Vai lá na proa do barco, lá na frente, vê se está. Vai lá na polpa do barco, lá atrás, vê se está. Desce lá no porão do teu coração. E veja se Jesus está lá no porão do teu coração também. Vai lá só, dá uma vasculhada em todos os cômodos do seu barco. Procura na sala de máquina, da onde vem tuas atitudes. Vê se Jesus está lá. Às vezes não está. Se Jesus não estiver na sala de máquina, tuas atitudes estão horríveis. Então procura, vai lá onde se dirige o barco, lá, eu esqueci até o nome lá na sala de comando lá. Vê se Jesus está aqui na sala de comando, controlando o teu barco, controlando a tua vida.
Então procura Jesus, vê se ele está dentro desse barco. E se ele não estiver dentro desse barco, convida ele para entrar rapidinho. Porque enfrentar tempestade, vento forte, sabendo que Jesus está lá em outro barco, mas não está no teu, tu é louco, tu é louca. Eu não faria um negócio desse. Então, em nome de Jesus, crente, dá uma avaliada na tua vida, dá uma vasculhada na tua vida, vê aonde Jesus está, vê se esse barco está vazio. Porque se você estiver enfrentando ventos e tempestades sozinho, teu barco vai afundar, você vai ser derrotado. Mas se você estiver no mesmo barco onde Jesus está, não tenha medo. Ele se levanta e repreende o vento e a tempestade. Mas se você estiver no barco sozinho, vai afundar, hein? Então ainda há tempo. Então para de ficar com esse negócio, de ficar pedindo para as outras pessoas para falar com Jesus lá no barco delas, para te atender aqui. Para com isso. Agora é hora de Jesus entrar no seu barco. Amém? Então convide Jesus para entrar no teu barco. Amém? Glória a Deus. Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Ô glória. E eu vou ficar por aqui tomando o meu cafezinho. E o chá tá gostoso. Na verdade é chá, hein? Então, paz do Senhor. Muita paz. O meu barco se encheu com a fúria do mar. Precisei de ajuda e o meu Jesus estava lá. Oh glória, eu tenho um barco que navega sobre o mar e o Rei Jesus é o meu capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar e o Rei Jesus é o meu capitão. Ele está no teu barco? Paz.